Boa noite, meu querido, minha querida. Nós estamos no programa Conectados com Você e hoje nós vamos falar sobre... Boa noite, meu querido, minha querida. Nós estamos no programa Conectados com Você e hoje nós vamos falar sobre o efeito da música. Nosso programa hoje vai arrebentar a boca do balão. Um abraço para você que está clicando aí, que entrou agora na nossa live, que vai participar, você que chegou do serviço. Segunda é cansativo, é complicado, é só Jesus. Hoje tem jogo do Palmeiras, hein? Eu não sou palmeirense não, mas acho que o Palmeiras vai levar uma lavada. Eita Jesus! E hoje eu quero mandar um abraço para você, desejar uma segunda-feira abençoada, a melhor segunda-feira da sua vida. E hoje eu estou aqui com meus convidados especiais. Antes de apresentar, deixa eu apresentar aqui meu colega de trabalho, comentarista, Joaquim Quinca. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Boa noite a todos vocês. Que imensa satisfação ter recebendo aqui no nosso estúdio aqui esses cantores que faz muita alegria, leva muito louvor às igrejas. Isso é muito importante. E outra coisa, segundou, né, Marcelo? Segundou. Estamos aí agora para poder comer arroz com piqui. Com certeza, né? E também fazer aquela história, né? Descansar na segunda-feira, é o dia de trabalho, né? Mas vamos lá, gente, começando no começo da semana com nossa segunda-feira abençoada com duas pessoas ilustres aqui que eu tenho o prazer e satisfação de poder estar apresentando, Lohane e Samuel. Seja bem-vindo ao nosso programa. Deixa eu apresentar aqui, né, o Samuel, que esteve na nossa live passada, um excelente cantor, um excelente músico, um excelente homem de Deus, né? Seja bem-vindo, Samuel, ao nosso programa. Amém, é um prazer poder estar aqui. Boa noite, você ouvinte. Boa noite, delegado aí. É mal de pastor. Você desligou no início, eu desliguei agora, só para não ficar feio só para você. Boa noite você, boa noite aos nossos entrevistadores, boa noite pastor, boa noite amigos. E eu tenho certeza que essa conversa, de alguma forma, vai abençoar a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Tá certo, quero mandar um abraço para você e, de novo, eu quero desejar uma boa noite para você e apresentar a Lohane, que é dupla com o Samuel. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. É Lohane mesmo, né? Lohane, seja muito bem-vinda. Obrigada, boa noite a todos, né? A todos que estão assistindo a gente, todos aqui. E é um desejo, uma honra muito grande estar aqui. Antes da gente começar a fazer a entrevista, eu queria começar com a música, né? A música, ela tem um efeito mágico na vida das pessoas. E eu queria que vocês cantassem uma música pra gente, aquela que vocês sabem cantar. Aquela que vem agora. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade os céus. Deus vai na frente abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para os que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor.
Aleluias. Independente de como você está, da circunstância, louve o nome desse Deus maravilhoso. Aleluias. Tá certo, um abraço para você que vai começar a participar, você que vai curtir, compartilhar, participar da nossa live. Que Deus possa te agraciar com essa live abençoada, com a dupla Lohane e Samuel. Deixa eu começar nossas entrevistas aqui. Lohane, eu vou fazer a pergunta em efeito de dupla, que fica mais fácil, né? Por mais que a gente sabe que a salvação é individual, né? Mas vocês são dupla. Qual o efeito da música para vocês como dupla? Seja ela gospel, a música. A música em si. Você quer responder, amor? Uai, sim, no meu ver, né, a música ela tem um poder de transformar, ela tem um poder de te levar a algum lugar. Ela tem vários ali quesitos, né, vários poderes, vamos dizer assim, para fazer com que uma pessoa ela esteja num estado de espírito às vezes triste para alegre, ou às vezes alegre para refletir. Então, acredito eu que o maior poder dela é de transformar uma vida, né? De levar aquela pessoa a um estado melhor. Eu penso assim. E você, Samuel, o nome do meu filho, ó. Então não vou esquecer meu nome fácil, né? A música, ela tem um poder, ao meu ver, inimaginável. Até porque a música, ela foi... Para a gente poder entender qual que é o poder da música, nós temos que entender de onde ela veio, né? Da onde ela foi criada. Então nós, como cristãos, né, acreditamos que Deus em si, na sua perfeição, na sua grandiosidade, Ele criou, né? Criou a música como uma ferramenta de adoração. Por isso que a música ela tem esse poder, como a minha esposa disse, de nos teletransportar. Não é verdade? A música ela tem o poder de tirar pessoas da depressão. A música tem poder para colocar pessoas na depressão, né? Nós temos músicas aí que tem um índice de suicídio muito grande. Se você pesquisar, você vai ver isso. Por quê? Porque a música ela é uma ferramenta muito poderosa, muito poderosa, né? Então Deus ele usou a ferramenta música e colocou aos nossos corações. Você pode ver que independente da religião, existem grandes músicos, né, no meio secular, grandes músicos, independente da religião, espírita, tem pessoas que tocam demais, tem cristãos que tocam muito bem. Por quê? Porque a música ela está intrínseca, a música ela está dentro de nós, porque é uma ferramenta que Deus colocou. Você pode ver que se você tirar a música, a música ela traz um ambiente mais alegre, né? Uma igreja sem um louvor, eu digo um louvor com separação, né? Porque também para tocar o coração de Deus precisa haver em nós separação, não é verdade? Então a música para mim ela vai além até mesmo do que nós consigamos explicar, ou talvez até entendemos. Eu acredito tanto que no céu, a nossa pregação, eu sou pregador, eu sou pastor, a pregação em si ela vai acabar, mas no céu de eternidade, diz a palavra do Senhor que é isso que nós estamos pautados, inclusive é o que nós cantamos o que nós vivemos, o que nós acreditamos, né? Então a música ela nunca vai acabar no céu. Então por isso nós acreditamos que ela tem um poder inimaginável. Quer perguntar alguma coisa? Quero sim. Uma coisa que a gente percebeu também, na live passada que a gente estava com o Ed, uma pergunta que eu fiz a ele, e eu vou reportar ela a vocês. Um detalhe. Quando eu perguntei a ele sobre a questão da escrita, quando você está compondo algo, a inspiração ela vem de algum lugar. Ele mesmo falou naquele dia que ele, às vezes, ele sonha com a letra, ele sonha com aquela inspiração, e as melodias. É uma coisa que é muito difícil a gente acertar. Música, melodia, e está inspirado naquela questão que você buscou ali, igual muitas músicas que a gente vê na questão evangélica, são pessoas que buscam muita sabedoria e também inspiração. Da onde que vem essa inspiração de vocês na hora de compor ou da hora de estar interpretando uma música que toca a fundo em vocês? Lohane? Lohane ou Samuel? Sim. Vou direcionar ela porque você já direcionou ao pastor. Tudo bem. Sim. Essa a gente perguntar assim, quem manda em casa? Aí já fica sabendo. Quem manda lá em casa é eu. Não é amor? Não é amor. Exato. Olha só, a gente elogiou para ele, viu? A gente sabe disso, né? Então, a nossa maior inspiração, né, é o Espírito Santo, é Deus. E na hora de compor, acredito, né, que é também o Espírito Santo.
Existem várias pessoas, as pessoas elas têm várias formas de compor um hino, seja uma música, tanto com melodia quanto com a letra, né? Igual você falou que o Ed Soares falou que ele sonha, né? Sonhou. Então, outros encontram a inspiração na palavra do Senhor, que é a Bíblia Sagrada. Outros em passagens bíblicas e testemunhos que houve. Então, assim, mas centrando tudo, né? O que nós acreditamos é que a inspiração maior ela vem de Deus. Ela vem do Espírito Santo e que nos impulsiona, né, a continuar cantando, a continuar louvando, a levar o louvor com sinceridade para as pessoas, porque igual nós falou do poder da música, né, que através de nós como instrumentos, a gente pode tanto tirar uma pessoa que está ali igual o meu esposo falou, na depressão, está ali numa luta, dar esperança para as pessoas. Então nossa inspiração sim, ela vem do Senhor e ela vem do Espírito Santo. Deixa eu mandar um abraço aqui para Franci Fonseca, paz do Senhor, Franci. Ela está falando, um abraço para a dupla abençoada. Você conhece Franci Fonseca? Fonseca, eu conheço um sobrenome. É o Franci João? Franci. O YouTube é engraçado que às vezes a pessoa abrevia e não dá para a gente saber quem é. Franciele Lopes está participando aqui com a gente, que lindo. Alessandra França está aqui com a gente batendo pé. Késia Gomes está aqui com a gente também. A Letícia está aqui, a Fernanda Costa. E deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Como que a música entrou na vida da dupla? E a gente sabe que vocês têm 3 anos de casado, né? E como que ela 2 uniu... anos e 7 meses. 2 anos Tá e... vendo? 2 anos e 7 meses. Eu vou falar. Vai aprendendo aí, amor, tá vendo? Aprende, viu? Tá vendo, né? Então, assim, como que a música entrou na vida do casal e na vida da dupla? Como é que foi esse encontro, tanto na vida do casal como na vida da dupla, que vocês uniu tudo, né? Uniu a dupla e uniu o casal. Como é que entrou? Fala um pouquinho dessa história, quem quiser contar. Música dá muita briga, né, por causa de dinheiro. A gente falou, não, vamos casar e vamos cantar por aí, que a gente tem como brigar. Chega em casa, a gente resolve tudo, né? É interessante. Eu acho que eu vou seguir essa receita, viu? Não dá briga, né? Eu não vou seguir não, a mulher canta e eu não canto nada. A esposa sempre fala mais alto, você, não, tudo bem, tá resolvido, né? Chega em casa ali, divide a oferta, tá tudo em casa. Não, Então, mas o cara vai brigar fazendo o quê, né? A gente vai ver as brigas, mas cantando, né? Quem canta os males. Exatamente. Na verdade, a música chegou nas nossas vidas antes mesmo de nós nos conhecermos, né? Eu já nasci num lar cristão, assim como ela. Os meus pais sempre foram envolvidos com música, também a família dela sempre foram envolvidos com música. Então isso já meio que facilitou. Eu aprendi primeiro contrabaixo, depois eu quis aprender violão, bateria, fui na guitarra, depois eu comecei a cantar e assim foi com ela também. Talvez ela pode falar melhor depois. Mas aí esse amor da música que eu tinha e ela também tinha foi um dos fatores que nos uniu, né? Eu me lembro que eu fui... Foi na igreja? Você viu ela cantar? Ou ela te viu? Como é que foi isso aí? Conta. Na verdade, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. Né? A gente está casados aí há 2 anos e 7 meses. No entanto, a gente já se conhece há uns 16 anos. Acertei o primeiro e errei o segundo, você viu? Ficou feio para mim agora. Mas isso já desde pequeno. Eu fazia algumas visitas na igreja onde ela congregava, né? Então era de igreja diferente. De igrejas diferentes. Isso mesmo. A gente tinha um amigo em comum e a gente montou uma banda, aquele sonho juvenil, né? De banda de rock, né? E montamos essa banda. E ele acabou me levando na igreja e eu vi essa moça, né? E já me apaixonei. Falei, meu Deus, eu tenho que casar. Ela cantava já? Cantava, sempre cantou, né? A gente já muito novo, né? Eu tinha 13 e ele tinha 15 de idade. Isso mesmo. Aí a gente foi alimentando essa amizade e se tornou o que se tornou hoje. Então a gente já veio da música e a gente só uniu aquilo que Deus já tinha na nossa vida, os propósitos, e hoje nós estamos aí, trabalhando para o Senhor juntos e cantando. Quer falar um pouquinho? Não, ele já falou disso Complementou bastante, Complementou bastante. E existe uma dificuldade... Só um complemento antes, que é interessante, eu não posso esquecer de falar isso. Eu tive hepatite B, né, e foi muito profunda. Eu estava assim mesmo entre a vida e a morte, e um dia Deus me curou.
Deus me curou. E Deus disse assim, olha, eu estou te devolvendo a vida, devolvendo, porque a nossa vida não pertence a nós, mas ela pertence a Deus. Deus falou assim, olha que interessante, Deus falou assim, para você me louvar e me adorar. E quando você tiver filhos, é para você testemunhar isso para os teus filhos, que eu te dei a vida para você me adorar. Então, por isso, hoje, tanto na vida dela quanto na minha, a música, aquilo que nós falamos, é a ferramenta que nós utilizamos, também a palavra do Senhor, as pregações, mas a música a gente utiliza também como ferramenta para evangelizar e falar do amor de Cristo às pessoas e trazer aquilo que nós falamos, trazer vida, trazer paz, trazer alegria, né? Existe uma dificuldade como casal, porque a gente precisa aprender a separar também, né? Na hora que vocês estão lá, porque às vezes, não sei se vocês levam no nível profissional, no nível amador, tem que ser perfeito, tem que ser daquele jeito. Tem gente que cobra, né? Tem um certo músico que cobra muito. E existe aquela cobrança, existe uma dificuldade. Eu sou uma coisa quando eu estou cantando, eu sou outra coisa. O modo de ensaiar. Conta esses bastidores um pouquinho pra gente. Quer falar? Essa eu falo. Então, assim, ele me cobra mais. Ele é mais exigente, né? E não que eu não, né, dê o máximo de mim, mas ele tá sempre, amor, vamos pegar firme. Mas assim, na verdade, eu falo que é uma balança, né, onde às vezes ele puxa, né, e eu tô aqui, às vezes eu puxo. Então sempre nós demos muito certo nessa questão. Nunca demos aquele Aquele atrito. Isso, aquele atrito. Atrito de dupla, que acontece normal, né? Justo. Nunca, sempre os pensamentos sempre iguais, assim. Às vezes dá, exemplo, amor, vamos ensaiar, mas coisa corriqueira mesmo, coisa normal. E mas aquele dia que de repente acontece, eu não quero ir nessa agenda de forma nenhuma. Não, isso nunca aconteceu. Nunca? Nunca, isso nunca aconteceu. Disso não, às vezes é questão mesmo, tipo assim, do dia a dia tá corrido demais, amor, você tirou a música? Aí eu, nossa, não, amor, tira a música, amor. Aí eu vou lá e tiro, né? Mas nessa questão. Mas agora a questão de não quero fazer isso. Não, nós sempre teve um pensamento muito parecido, né? Até mesmo antes de casar. Eu tinha um pensamento e ele tinha... Deu muito certo. Eu tinha um pensamento igual ao dele, assim como ele tinha um pensamento igual ao meu. Deus só fez aqui, ó, uniu. Justamente. Então nunca teve esse atrito, assim, de um querer uma coisa, o outro querer outra coisa. Até então que se fosse, cada um ia respeitar a vontade de cada um. Mas nunca chegou a esse ponto, não. Então sempre deu muito certo. Uma outra coisa também, o interessante assim que eu vejo assim, a união e a conexão de músicas, igual, quando a gente tá num período assim juvenil, a gente tem muitos sonhos de estar ali cantando às vezes, e que isso é sonho de muitos jovens, né? Às vezes está ali cantando, ou às vezes fazendo outras coisas que também traz também um benefício a eles. Vocês já vieram dos seus pais, já tinha alguma ligação com a música, ou você aprendeu, você foi assim, chegou lá na comunidade onde vocês faziam parte, você inspirou alguém que te chamou a atenção e você falou, não, eu quero estar ali naquele lugar, queria cantar, algo nesse tipo. Você já desde cedo já vinha de família ou adquiriu com o tempo? Então, como meu esposo disse, né? Eu já vinha, tanto eu quanto ele já vínhamos de família que são músicos. O meu pai é músico, tem uma dupla. Os meus tios são músicos, tem dupla também no secular. Meu pai na igreja. Sertaneja? Sertaneja. Então, assim, já vinha da família. Na minha família, quem não canta, toca. Quem toca, canta e assim por diante. Tanto quanto na família dele. O meu sogro também toca, canta. Minha sogra canta demais. O tio dele toca também, tocava em banda. Então, assim, vem de família, já é passado. Exato. Então você já teve um berço, uma influência já, né? ali. E como nós também sempre congregamos, quem é da Assembleia de Deus... A igreja ajuda demais, né? Isso. Exatamente, era isso que eu ia dizer. Quem é da Assembleia que está nos ouvindo aqui vai se identificar muito. Porque a Assembleia de Deus, ela é uma escola.
É uma escola para o músico. Ela dá oportunidade para qualquer tipo de pessoa. Talvez a pessoa não sabe tocar, mas a própria igreja, entendeu? Como o seio de Cristo, ela nos auxilia, ela nos motiva. Tem pessoas que talvez nunca teve contato com a música dentro de casa. Talvez o pai nunca foi, assim como nós. Né? Mas a própria igreja impulsiona, né? Crianças. Todo final de culto sobe crianças lá em cima do púlpito. A necessidade da igreja também, né? A necessidade, exatamente. Isso desperta nas pessoas a vontade. Entende? Pois é, por isso mesmo que eu fiz aquela pergunta, porque eu vejo muitos cantores vindo da Assembleia mesmo, é um berço. Então a inspiração pode vir ou de casa, ou às vezes de um cantor que teve uma trajetória e você pode ver que está ligado sempre à igreja. Você ter noção, né? A igreja ela é um berço não só em questão do evangélico, do gospel, não. A igreja ela forma muitos cantores e músicos em todas as áreas. Olha uma coisa tão interessante. Eu tenho muitos amigos meus que são bateristas e o interessante, uma boa gama de bateristas são evangélicos. Mas não só bateristas, entendeu? Nós temos grandes cantores também no meio secular hoje que cantam e às vezes a gente nem sabe que já foi um dia, né, da igreja. Sim. Porque nascem lá. O Fernandinho, ele falava uma coisa interessante. Ele falava que no começo do ministério dele, ele cantava muito alto. E as velhinhas saíam correndo, pedia para ele parar de cantar. Como é que foi no começo do ministério de vocês? Nada nasce... No começo? Não adianta a gente achar, isso aqui hoje é lindo, é maravilhoso, mas no começo tem aquele... Como é que foi o começo? O pessoal teve uma rejeição? Como é que foi o começo? Ou já começou... Como é que foi o começo de vocês? Assim, como nosso... dupla, ou se você quiser falar individual, alguma coisa assim, rapaz, aquele dia, misericórdia. Ele, como pastor também, já vinha cantando, né? E automaticamente encantou, né? E como? Quando eu comecei o meu ministério, tudo é o começo, né? Minhas pernas tremia a mão. Teve um dia que a gente gostava de orar com o olho fechado. Eu até caí orando com o olho fechado. No começo acontecem muitas coisas. E o que a gente quer saber, como é que foi esse começo de vocês? Foi perfeito? Casou, a perfeição aconteceu? Eu poderia responder que sim, de fato foi uma perfeição, musicalmente falando, né? Porque como você disse, no início a gente é criança, estamos engatinhando em todas as áreas, né? Em todas as áreas da nossa vida, né? Então, com esses pequenos passos, a gente vai adquirindo com o tempo experiência. E a experiência é aquilo que costumo dizer que ninguém tira de nós. Podem tirar talvez até o nosso sorriso, mas a experiência, por isso que Deus ele trabalha em nós com experiência. Então eu tive um preparo, né? A minha esposa teve outro preparo, né? Aí quando Deus nos uniu, Deus já uniu algo meio que pronto, nada nasce pronto, né? Mas nós já estávamos muito maduros espiritualmente falando, né? Então, até voltando ali uma questão da pergunta, que a gente nunca entrou em atrito. De fato. Por quê? Porque o nosso trabalho, eu sou um pouco mais exigente que ela. Detalhista. Então, assim, nós temos alguns amigos que cooperam com o nosso ministério. Então, ali eu já fico como diretor ali, eu cuido ali, eu cobro ali, eu organizo o repertório e ela entra cantando, né? E a gente faz esse trabalho para o Senhor bonito. E isso aqui é interessante, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, em tudo que nós fazemos, diz a Bíblia que Ele garante o final, e o final com Cristo é sucesso. Então tudo que nós fazemos, primeiro, nós temos uma vida com Deus, certo? Primeiro, nós oramos, primeiro, nós jejuamos, primeiro, nós lemos a Bíblia, primeiro, a gente como família, a gente ora sempre, antes de fazer qualquer trabalho. Então, eu não estou dizendo aqui que é um mar, uma Disney, né? Um mar de perfeição. Até porque quando nós estamos assim muito focados em Cristo, Satanás, você como pastor, você sabe muito disso das investidas de Satanás contra nós, mas isso, talvez se der tempo eu até posso contar um pedaço do meu testemunho de como que Deus fez essa preparação, para que hoje nada nos abala. Tem até um hino interessante da Sheila que diz assim: tantas pedras me atiraram que eu peguei essas pedras e fiz um castelo para me proteger. Então a experiência ela nos traz a maturidade, e a maturidade nos traz a perfeição com Cristo. Bom, deixa eu só mandar um abraço para as pessoas que estão participando aqui. Por favor, pastor, deixa eu só corrigir. Franci Joan,
Um abraço, meu cunhado. Você falou o nome dele lá. Eu entendi França. Eu pensei até que é França. Eu entendi França. Eu pensei, é uma mulher. Ah, o seu Falei, cunhado. se eu mandar um abraço aqui para uma mulher, eu vou ter problemas em casa. Mas meu cunhado, abraço, homem de Deus demais. Saudade sua. Deixa eu mandar um abraço para Santa Ferreira, que lindo, pastora. Sua Minha tia. Me desculpe que às vezes no YouTube tá uns nomes diferentes do nome da pessoa. Esté e Sara Moura, dupla maravilhosa. Thalita Fonseca, um forte abraço para essa dupla. Minha irmã, um abraço, um Sua beijão. irmã, né? Gleison Moura, vocês são bênção pura. Franciele Lopes, Abençoe, Gleison. amo vocês. Minha prima. Minha prima, ó, minha família tá toda aí. Vocês falam mal de nós, vocês vão ter um problema tão grande. Meu Deus do céu. Vamos de música? Canta aquela música abençoada aí para nós. A dois, né? A dois. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus aleluias. pés. Essa palavra para sua vida. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. E o que dizer, e o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. E o que dizer? E o que dizer? E o que fazer quando ele vem? Oh, aleluia. Aqui. Mais que ser bem-vindo. Mais que ser bem-vindos, nós te desejamos outra vez aqui. Oh, aleluias. Ô, Goiás! Mandar um abraço aqui A dupla é do Goiás, hein? dupla abençoada. Terra Hein? do Piqui. Franciele Lopes, ela tá falando. Um abraço para vocês, estamos em Confresa. Amém. Mato Grosso. Mato Grosso? Isso, Mato Grosso, Ó, Confresa. a Késia Gomes está falando. Que orgulho de vocês. Minha amiga. Thalita Fonseca mandando coraçãozinho. Fernanda Costa, esse hino é lindo demais. Deixa eu perguntar para vocês aqui, qual que é o sonho de vocês como músico, como casal? Porque a partir do momento que a dupla se tornou casal, o sonho é um só, né? Qual que é? Já discutiram sobre isso ou não? Tem um sonho, tem uma meta, aonde vocês querem chegar? Nós somos muito sonhadores, né? Eu acredito que nós somos do tamanho dos nossos sonhos. Se você sonha pequeno, você é uma pessoa pequena. Se você sonha grande, você se torna grande, porque nós temos um Deus que é grande, né? Mas assim, se eu pudesse falar do meu sonho, o meu maior sonho já foi realizado, né? Que está aqui do meu lado, que é a minha esposa. Oh! Que isso é muito importante. Por quê? Porque o homem que tem uma esposa do lado, vocês como homem, vocês entendem muito bem isso, é uma mulher, ela é tudo, né, na nossa vida. Então eu sempre, desde muito novo, sempre sonhei em ter uma pessoa de Deus ao meu lado, uma pessoa que me ajudasse, uma pessoa que me aguentasse, né, porque pensa num cabra enjoado,
Pensa, sou eu, né? E graças a Deus ela me completa, ela me ajuda. Ela usou o termo balança, né? E é verdade, ela me nivela, ela me acalma. E também a resposta da minha oração está ali sentadinha, chorando, né? Que é a Yarin, que é minha filha. Então, eu acho que o maior sonho eu já tenho, que é uma família, uma esposa que eu amo demais, e a minha filha Yarin, que é linda demais. Yarin. Yarin. Bonita igual a mãe. Hebraico. Isso. Exatamente. Qual que é o significado? Qual que é o significado? Aquela que entende e ouve. Aquela que entende ouve. Aquela que entende e ouve. E o seu sonho? Então, como ele disse, você me perguntando aí, eu lembrei há uns anos atrás, antes de nós nos reencontrarmos, né? A gente já se conhecia há muito tempo. E eu lembro de uma oração que eu fiz a Deus, e a minha vontade, meu maior sonho era ter uma família, era ser mãe, ter um esposo. E eu falava com Deus, eu falava assim, que eu já estava, né, mais velha, com uma idade já querendo, tipo assim, buscando casamento. Deus, eu sempre esperando em Deus, que eu sempre procurei estar na direção de Deus, e procuro estar na direção de Deus, na vontade de Deus. E eu orando a Deus no meu quarto, eu perguntei, Deus, o Senhor não tem uma família para mim? Você fez essa pergunta para Deus? Eu perguntei para Deus. O Senhor não tem uma família para mim? É para eu ficar solteira? Porque se for, pode me falar. Que eu vou fazer alguma coisa da minha vida. Eu vou para fazer missão, vou fazer alguma coisa da minha vida. Mas eu quero saber, porque eu já estou esperando há tanto tempo, né? E eu não encontrei assim da pessoa que, tipo assim, que mexesse com o meu coração. E hoje eu entendo o porquê da espera. Porque igual ele falou, às vezes as pessoas podem olhar assim e pensar assim, nossa, mas é um casal perfeito. Mas não, é que a gente passou por tanto processo para chegar aqui para dar certo. Para chegar aqui maduros. Para que hoje nós pudéssemos viver a vontade de Deus para nossas vidas. Porque não é fácil, mas a gente passou por todo um processo lá atrás para que hoje nós estivéssemos aqui felizes e casados e com uma filha e fazendo uma família e ali fazendo tudo junto. Então, o que a pessoa não entende é que quando nós estamos aqui em cima, para chegar aqui em cima, levou um tempo para a gente poder chegar. O processo. Então, assim, a gente como casal, a gente tem sonhos? Tem. Quer levar a nossa música, crescer cada dia mais e mais, crescer como família, mas os nossos maiores sonhos já estão sendo realizados, graças a Deus. Existe alguma música autoral de vocês? Uma autoral? Você fala gravada? Não, música que vocês fez, que quer cantar aqui. Não. Ele fez uma música pra mim. Faz isso comigo, não. Ele, quando nós era adolescente. Será que essa... mesmo? Vocês estão me colocando... Ele fez uma música pra mim. Fiz, mas já tem tanto tempo, E acho que eu nem lembro dela? mais. Agora, se eu não lembrar, vai ficar feio, não vai? Ela pegou. O meu produtor tá falando aqui, tem que lembrar dela. Tem que lembrar mesmo. Por falar nisso, o produtor Joelson falou que tá ouvindo a rádio, já se inscreveu lá. Eu esqueci, mandou no WhatsApp ali. Sim, tá. que bom, maravilha, Isso, viu, Deus. Joelson? Talvez vamos deixar para uma oportunidade, a gente canta ela, pode ser? Pode ser, mas assim, eu vejo uma coisa, uma pergunta para você. Quando vocês se casaram, ele já era pastor ou... aliás, quando vocês se conheceram, ele já era pastor ou junto com você, depois de casado, ele se tornou pastor? Quando a gente se conheceu, eu tinha 13 anos, ele tinha 15. Nós éramos sim, sim. Na segunda volta. Isso, na na segunda. segunda volta já era pastor sim, né, amor? É porque... Qual segunda volta? qual a segunda volta? Mas foi mais porque, difícil, o primeiro, porque o segundo- assim, um pastor, geralmente assim, ou você era pastora também? Não era. Não. Foi mais difícil falar assim, eu vou casar com um pastor, meu Deus do céu, e a responsabilidade? Assim, isso, a responsabilidade, o peso da responsabilidade faz a gente pensar assim. Porque... É um ministério, né? Sim, e eu no caso, eu não casaria só com ele, eu casaria com o ministério dele. Ministério. E eu tinha isso em mente, Eu falei né? isso pra minha esposa, você não vai casar só com tem ver que eu não vou estar. Justamente. Então Essa é a parte mais difícil. eu tinha isso em mente, só porque eu já gostava dele muito antes. Por que você acha que eu mesmo? já casei com uma cantora? Que aonde eu fui, ela é obrigada a ir comigo. Não, você entendeu? O pacote, jogada, o pacote né? foi, Foi comprou bom, o pacote, foi bom. né? Foi muito então, bom. assim, se tornou até fácil aceitar, de princípio. Eu acho que então pela nossa história,
de antes, entendeu? Então, foi meio que, não totalmente, mas foi que meio fácil de aceitar, no caso, o ministério, o pastorado, a função, né? E entender ali a responsabilidade. E como é que ele te cantou? Como é que foi Essa eu vou deixar com ele. essa aí, como é que foi? Isso aqui, olha, tô ouvindo aqui, ó, pergunta, ele tá tô lembrando perguntando. aqui, você sabe por quê? Vou te falar o porquê que ele fez essa pergunta. Olha, pastora Voneide, aquela história do Gianniquines vai sair aqui agora, quer ver? Escuta só. Eu falo que deu certo. Deu certo, né? Até hoje. Quando você ora demais, a minha esposa fala que Olha, ela... tá vendo? Eu falei, eu orei pastora. durante 10 anos, é a minha primeira namorada. Então ela Ele fala... também. Meu E primeiro namorado. ela fala assim, quando me viu, parecia o Janequine. Eu falei assim, a minha oração, ela fez um efeito, você não tem Cegou. noção. Por isso que eu falo pro povo. E é interessante que vocês estão falando Ela que sobre não orou, né? esperar em Deus. Quando a gente espera, por isso você fala do processo da maturidade. A gente consegue lidar. Por que os casamentos hoje estão essa situação? Porque não sabe esperar, quer pegar de qualquer jeito. E eu sempre falo, a necessidade corrompe o propósito. É uma realidade hoje. Hoje a pessoa que está solteira, doido para namorar, e pega uma pessoa que não é de Deus, uma pessoa que não tem nenhuma maturidade, não vou nem falar de Deus, que não tem nenhuma maturidade e acaba... Destrói a vida. Justamente. Destrói. Mas tem aquele Infelizmente. provérbio da sábia, né? Destrói o lar, né? Como se fala, a tola destrói e a sábia constrói, né? Então, isso aí é muito comum quando você não tem essa visão. Mas, em outros termos também, questão também, não vou nem falar também quando a minha esposa me viu, quando eu falei, eu apaixonei por essa menina, e ela pegou, nem vou falar o que ela falou, mas aí tá certo. Não, isso só Nós acontece comigo, Joaquim. Exato, Deus não. transformou em Janequine só comigo. Não adianta não, é muita Eu nem oração. vou te falar, viu, Eliane? Mas assim, graças a Deus, bem que nós estamos hoje com 28 anos de casado, lindos filhos, abençoados por Deus. E assim, o orgulho de ser pai, de ser marido, de ser família, né, ter netos e aquelas coisas é muito importante. A gente vê a vida da gente de novo como se fosse um livro e um filme que a gente está escrevendo no final dele ou no começo. A gente tem um propósito. E muito bom, mas agora ele falou, Janequines, e você? Como é que foi E a você? cantada? Como é que foi o Exatamente. negócio? Porque crente é diferente, né? Eu me lembro que, sabe como que eu cantei a minha esposa? Foi no Orkut, ela foi numa festa de máscara, e eu falei, eu nem imagino falar um trem desse, né? Os livros falam que eu falei. Eu escrevi lá, imagina quando tirar a máscara. Que crente ousado, né? Eu falei, eu não tinha... Foi o Espírito Santo que me ousou lá falar isso, eu era muito tímido. Mas como é que foi esse processo, da primeira não, do segundo encontro de vocês, como é que foi? Porque não só olhava, tem que fazer alguma coisa. Não cai do céu, né? Não. Alguma atitude ou dela ou de você, como é que foi esse processo? Olha que a mamãe e o papai estão assistindo aí. Desculpa, mãe, desculpa, pai. O processo foi bastante longo. Eu me recordo que eu era muito novo, então eu sempre tive a cabeça muito no lugar, né? No sentido de encontrar uma pessoa a qual eu fosse criar uma família. E ela sempre também uma menina muito séria. Os rapazes tinham medo de chegar nela, ficavam com medo. Aí é onde eu pulava a fila, né? Porque eu não tinha medo. Aí Jesus foi O pessoal tinha medo? Tinha, cara, sempre muito fechada. Falei, meu Deus, é essa aí que eu quero casar. Aí ela tentava fazer isso para fazer os homens correr. Só que isso fez foi eu me apaixonar e aproximar, né? Aí Deus me transformou num Brad Pitt. Olha só. Brincadeira. Mas da sua parte, teve alguma coisa assim que não só a paisagem, né? Não adianta a gente falar que é só, mas teve alguma coisa que gerou alguma coisa diferente? Ou Deus falou assim no seu ouvido, é isso? Não. Com certeza, a primeira coisa não tem como, é o físico mesmo, você olhar e ter aquela química, né? E não sei te explicar, não vou saber te explicar, mas desde a primeira vez que a gente se viu, eu já sabia. Eu tinha 13 anos. Eu já sabia, é ele. Ixi. Uhum. Aí quando você viu a segunda-feira, falou, vamos casar. Pô, Aí como é depois que de foi alguns anos pra frente, a gente conversava e tudo mais, passou alguns anos pra frente. Saímos, não deu certo. Aí eu achei, não, era coisa de adolescente. Isso eu ainda não era pastor. Não era pastor, não. Aí eu falei, não, isso é coisa de adolescente, era coisa da minha cabeça. Pensei eu comigo, né? Mas aí depois ele me chamou para sair novamente.
E aí eu fui só para saber se eu ainda gostava dele. Eu fui para saber, assim, não, deixa eu ver se eu ainda gosto dele. E nós saímos a primeira vez, e no primeiro encontro ele já me pediu em namoro. De simples, curto e direto, assim, ó. Ele foi direto. Foi direto. Mas a imagem, Jesus Jesus fez ele parecer Joaniquines, e ele? Ele? Quando você viu assim, falou que qual autor? Porque a minha viu o Laurie Fishburne, né? Do Matrix. Assim, a minha viu a carteira de dinheiro. Na verdade, assim, não tem ninguém igual a ele, não. Essa merece uma música. Nossa. Eu quero Eu vou ter que lembrar dessa música. Eu vou ter que lembrar essa música. Merece essa música. Não, essa nem Salomão recebeu uma dessa. Nenhuma das 1000, né? Meu Deus, aí. Vamos com a música? Tem alguma música romântica aí? Vamos aproveitar alguma música romântica? Tem algum ainda? Ou não? De dupla, assim, eu acho que a gente nunca cantou, João. Não, dupla não. Mas de vez em quando pega o violão em casa. Não, sim, aí ele canta pra mim, eu canto pra ele. Exatamente. A gente gosta das coisas natural aqui, entendeu? Exatamente, isso é bom. Isso é Solta bom. um aí. Essa aqui foi a música que eu fiz pra ela. Isso foi Olha, vou 14 anos de idade. Muito bom. Lembrei, não, depois dessa cantada aqui que eu recebi, tive que lembrar da música. Vê se eu lembro, hein? Como posso aceitar ser o seu amigo se eu nasci pra te amar? Isso é pra você, Lohane. Às vezes me pergunto por quê, às vezes eu busco saber qual motivo que me fez te amar. Te conheci de uma forma específica. Tô voltando lá nos 13 anos, não consigo mais te esquecer. Em tudo que toco, sinto você. Em tudo que olho, vejo você, meu amor. Cada sorriso são os seus lábios. Só sei te dizer que amo você. Não sei se foi Deus quem me trouxe você, ou se é apenas ilusão. Mas eu busco em oração para que Deus possa me dar seu coração. Com você, pois sei que vou te amar por toda a minha vida. É impossível viver sem você. Minha declaração de amor é dizer que te amo. Mais ou menos por isso. Rafael Lopes, Samuel e Lohane assistindo aqui. A galera de Mato Grosso tá assistindo em peso. Um abraço para Mato Grosso. Santa Ferreira, isso é verdade, esperou com paciência no Senhor. Thalita Parreira, a melhor dupla de Goiás. Franciele Lopes, lindo. Fernanda Costa, cara, vocês tocam demais. Somos fã de vocês. Lohane e Samuel. Francinete Bezerra, né? Dando umas palminhas aqui, parabéns, Francinete. Francinete foi uma intercessora, grande intercessora no meu ministério. Francinete, né? Isso. O Ariel, tá preparado o vídeo? O Joaquim fez uma entrevista com o grupo de coral, tá preparado o vídeo aí? Sim, já sim. tá preparado? Vamos com a entrevista do Joaquim que teve. Tá preparado?
Enquanto eu enrolo aqui eu falo ao vivo. Exatamente. Eu falo ao vivo, estou enrolando olha, aqui. Então vamos mais uma música enquanto o Ariel prepara aqui mais uma música. Uma de vocês aí? Olha, eu vi uma música que vocês apresentaram no YouTube. Nossa, mas eu achei muito linda. Vocês fazem ela ao vivo aqui pra gente? Qual que é a música, do Jorge? trabalho de vocês. Do trabalho? Mas qual delas a gente tem? Você quer passar o vídeo agora? Depois a gente volta de música? Sim, Tá pronto Passa lá? o vídeo, Tá pronto? passa o vídeo e a gente Mas volta de antes de música. você passar aí, Ariel, deixa eu só fazer uma recomendação. Pode ser? Porque esse vídeo, o que acontece? Dia 26 agora, próximo, vai ser a apresentação do Vox Patri, que é aquele símbolo que vai ser colocado lá em Trindade, né? E meu coral, que eu faço parte dele também, juntamos com vários corais também, eu acho que, não sei, se eu não me engano... Qual que é o nome do maestro também? O maestro Eliseu. Que Maestro Eliseu, um abraço, Maestro Eliseu. Exatamente, ele inclusive está Assembleia até... de Deus Campinas? Exatamente. Então, inclusive, ele que vai reger o nosso coral. Então, uma coisa que a gente vai acontecer agora, dia 26, e esse vídeo que vai estar colocando aqui, vai estar todos os pessoal de cada coral falando um pouquinho, mas o que vai acontecer, a nossa população pode estar esperando o dia 26 agora, que vai ser uma benção, viu? Então, Ariel, toca aí pra gente. Vamos lá com o sino. E é o momento de você compartilhar, fica ligadinho na nossa live. Agorinha a gente tem mais música de Lohane e Samuel. Você sabia que o maior sino do mundo chegou ao Brasil? Ele pesa impressionantes 55 toneladas, custou quase 18 milhões de reais e veio direto da Europa, e seu badalar poderá ser ouvido a mais de 10 quilômetros de distância. E você nem imagina onde ele vai ser instalado. Esse gigante se chama Vox Patris, que em latim significa a voz do Pai. Foi produzido em Cracóvia, na Polônia, e é feito de uma liga especial com 78% de cobre e 22% de estanho. São 4 metros de altura, 4,5 metros de diâmetro, com esculturas que contam uma história de fé e tradição. Ele percorreu mais de 10 mil quilômetros, saiu do porto de Gdansk, cruzou o oceano e chegou ao Porto de Santos, no Brasil. Agora, ele enfrenta a etapa mais difícil, uma longa viagem por terra até o seu destino final. Mas ele não veio sozinho. 2 outros sinos também chegaram. O São João e o São Lucas, com 9,6 e 5,6 toneladas. Eles já foram recebidos com festa por centenas de fiéis e seguem para o mesmo destino que o Vox Patris. Cada sino tem imagens sacras e nomes em latim, Sanctus Ioannis e Sanctus Lucas. E agora o momento que você esperava, o maior sino do mundo será instalado na nova torre da Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade, Goiás. Um campanário de 127 metros vai abrigar 73 sinos, capazes de tocar qualquer música da Romaria. Um verdadeiro espetáculo de fé, arte e som que vai ecoar por gerações. Olá, meus amigos, aqui é o Joaquim Leite do programa Conectados com Você. Estou aqui com uma referência de um maestro que faz parte da Orquestra Sinfônica do Estado de Goiás, que vai estar juntamente acompanhando a bênção do sino, juntamente com esse lindo coral que está aqui na Basílica, vai ser apresentado na Basílica de Trindade. Maestro Eliseu, como é que é o momento único de estar acontecendo dentro do nosso Estado de Goiás, a bênção desse sino, e o senhor está podendo participar desse momento único? Eu sou integrante da Orquestra Sinfônica de Goiânia, como maestro, e para a gente é um prazer, né? É um momento assim, histórico para nosso estado, para o Brasil, né? De estar inaugurando esse sino, que é o maior sino do mundo, e que com certeza se tornará, já é, na verdade, uma referência para todos os cristãos, principalmente para os católicos aqui no nosso Brasil. Exatamente. Estamos aí, né? Dia 26, estaremos convidando vocês para participar, que vai ser a bênção do sino e também a Orquestra Sinfônica do Estado de Goiás, aqui de Goiânia, né? Regente pelo maestro Eliseu. Gente, vai ser uma maravilha vocês poderem estar participando desse momento único. Um forte abraço.
Rodolfo, faltando uma semana agora para poder nós fazer nosso evento da Bênção do Sino lá em Trindade. Como está sendo o coração e ver você na frente desse público que está aqui esperando, ou possa estar lá vendo a apresentação do coral? O que você está preparando para esse dia 26 agora, para esse nosso público goiano? Primeiramente, estou preparando o psicológico. Isso é muito importante. E o coração também, porque eu acho que vai ser uma celebração linda demais. Olha, é um momento esperado por todos nós goianos, por todos nós brasileiros, que temos a honra de ter um sino, o maior sino quebadala do mundo, né? E aqui na nossa terra, aqui no nosso Goiás. Olá, meus amigos, estou aqui com o Círio, maestro do Coral da Basílica de Trindade, que é onde que vai estar fazendo a missa das Bênçãos do Sino, que vai ser apresentado no próximo dia 26. E como que está a emoção de ver esses coral aqui, a união dos coral, e o que o povo pode estar esperando do maestro e também dos coros que estão sendo ensaiados através de você? O maestro agora quase não faz nada, agora é mais com coro, que eu tinha que fazer eu já fiz, agora é a vez deles, mas vai ficar tudo bom, se Deus quiser. Exatamente. O que é que nós podemos esperar nessa próxima semana, dia 26 agora, que será a Bênção do Sino? O que a nossa população vai estar ali aguardando, ansiosa para ver o badalar do sino e os cantos lindos que vocês estão preparando? Bênção do Pai Eterno, só isso. Exatamente. Na sua vida. Exatamente. Gente, vale a pena vocês conferir. Estaremos lá cantando e adorando ao nosso Divino Pai Eterno e o nosso Senhor Jesus Cristo. Forte abraço! Olá, meus amigos, aqui é o Joaquim Leite do programa Conectados com Você. Estou aqui com a minha amiga também de coral também, André de Souza, né? Que faz parte do coral Nossa Senhora Aparecida. Vamos estar apresentando lá no Vox Patri, né? Que vai ser o maior sino do Brasil, do mundo, né? Na verdade, sendo abençoado lá no dia 26 agora. E estaremos aqui com esse lindo grupo de corais. E juntamente com o maestro Eliseu também, que é da Ordem Sinfônica do Estado de Goiás, e a Andréia soprano. O que é que você está sentindo essa emoção de estar fazendo parte desse momento único, Andréia? É uma honra estar cantando com o coral, com a orquestra, porque toda a minha vida, meu sonho é sempre para fazer parte desse momento, desse evento, porque a gente fica muito emocionada. Estou representando meu pai, que o sonho dele era ver o sino, mas infelizmente ele morreu antes do sino chegar. Mas que a gente pode fazer, mas eu estou realizando esse pedaço com ele. E maravilha, e bom que está aqui, né? Você podendo fazendo parte dessa história, né? Isso. Seu pai sempre sonhou e agora você está aí. Realizando o sonho dele. E aí, sem falar que a Andréia é uma soprano, viu, meu querido? Forte abraço! Alô, meus amigos do programa, que sou Joaquim, do programa Conectados com Vocês. Estou aqui fazendo parte, juntamente com esses maravilhosos cantores aqui do coral, aqui, que vai ser apresentado dia 26, lá na Basílica do Santuário de Trindade, que nós vamos cantar na Bênção do Sino, né? E vocês, o que vocês me dizem? Como é que está sendo essa emoção de estar cantando juntamente, junto com os outros corais também, vozes, e juntamente com a orquestra que vai ser acompanhada através das nossas vozes. E vocês, o que você acha? Eu acho uma bênção de Deus. Exatamente. E você, meu querido? É uma expectativa muito grande. Isso aí pela primeira vez que eu vou fazer participar de um evento tão importante. Exatamente. Cosme, esse aqui também é um grande amigo nosso também. Eu sou baixo também, canto na voz baixo e barítono, né? E aqui está aqui, tenor, baixo. E baixo também. Baixo e então, tenor, canto tenor vamos também. cantar maravilhosamente para vocês. Meus amigos, que Deus abençoe, vai ser maravilhoso. Dia 26, confira.
meus amigos, estou aqui com Nilson e Humberto. Nós fazemos parte aqui, são corais diferenciados, mas porém juntos para fazer uma canção maravilhosa lá na Basílica de Trindade, na Bênção do Sino. O que vocês me falam? O que você está sentindo essa emoção e está cantando com tantas vozes assim? Nilson, o que você acha? Quando começamos com o coral Santa Cecília, então já tinha assim, é muito bom. Só que parece que agora a coisa está mais bem apertando, mais tempo, né? E assim, só que mais gratificante, né? Que quanto mais a gente treina, participa, vê que a coisa acontece bem. Né? Exatamente. Essas vozes aí vão acontecer quando junta todos. Maravilhosa. Estou aqui também, olha bem, com meu irmão também, Paulo Sérgio, e também com o Nilson também. Estamos aqui fazendo também parte também dessa linda canção que vai ser apresentada dia 26. Você, como você acha, como é que está sendo o acompanhamento dessas aulas? O que você me diz? Como que você sente quando está no meio de todo mundo aqui, cantando de vozes diferentes, né? Para mim é um prazer muito grande cantar para o Divino Pai Eterno. Eu estou muito feliz de estar participando desse coral. Exato. Eu também fazendo parte do coral Santa Cecília e juntamente com o outro do coral todo mundo. Exatamente, eu sou do coral Nossa Senhora Aparecida do Santo de Virgem. E você? Eu sou do Santa Cecília. E você? Eu também sou do Santa Cecília. E você? Santa Cecília. Sou do Filho de Maria também. Exato, Filho de Maria, isso mesmo. Muito obrigado a todos vocês. Estamos aí, dia 26, esperamos vocês lá na Basílica do Novo Santuário de Trindade. Alô, gente, uma das coisas que aconteceu nesse evento que vai acontecer agora, é o seguinte, tem uma peculiaridade lá no nosso coral, que o pai do integrante do nosso coral, ele veio a óbito. E o interessante é que quando ele soube que ia vir o sino, né, para a Basílica, ele até comentou com ela, até estava me relatando isso, né, que ele falou, olha, eu tenho um sonho de ver você cantando lá em Trindade. Já pensou cantando no negócio do sino aí, do sino sendo colocado lá e você lá junto? Ela falou, pai, é um sonho, né? Infelizmente ele veio a óbito, ele teve uma complicação, um senhorzinho, e acabou vindo a óbito. E olha para vocês verem o poder que a música tem. Por ela estar fazendo parte do coral, o coral foi convidado para poder fazer parte de outros corais que estão lá de Trindade e também do Santa Cecília, também e outros também de coral, a inclusão, para poder dar oportunidade para os corais apresentar lá também, não só ficar só com Trindade, mas sim a inclusão da Diocese de Goiânia. E olha só, a Andréia, que é o integrante do nosso coral, foi convidada também, juntamente comigo e outros que queriam participar do evento, e ela foi, e aí ela me relatou, nesse dia que eu estava fazendo essa entrevista com ela, ela me falou isso aí depois no bastidor. Eu falei, nossa, mas é muito forte isso. Aí a gente vendo o poder que a música tem, às vezes o milagre acontece através das músicas. Às vezes a gente não está pensando naquele momento, de repente, um sonho realiza através do quê? De uma música, de uma maneira que você abordou aquela coisa para sua vida, e ela abordou fazer parte de um coral, que os pais dela sempre foi musicalizados, né? A família dela, o irmão dela é regente, e de repente ela cantora, né? Faz parte do coral e foi agraciada com essa bênção. André, forte abraço, viu? E todas as amigas minhas do coral lá e meus amigos também, forte abraço a todos vocês, viu? Eu fiquei sabendo aqui que você compôs. Eu fiquei sabendo, não, né? Eu descobri agora. Eu não gosto de mentir. Que você compôs alguns livros
Quais são os livros? Fala um pouquinho para a gente aqui. Pastor Samuel escreveu, né? Compôs não, compôs a composição, né? Escreveu. Compôs também, né? Querendo ou não, teve que sair do nada. Aí. Então, o meu xodó mesmo é o Espírito Santo. É o livro que ele tem uma visão mais pneumatológica, mais voltada para a palavra do Senhor, mais voltada a estudo, mais voltado a esse ensino, né, de quem é o Espírito Santo, se é uma pessoa. Então, assim, é um dos livros que eu gosto mais, né? Tem outro também sobre a crucificação de Cristo, né? E o terceiro eu ainda não posso falar porque ele ainda está em desenvolvimento. Eu estava conversando aqui com o Samuel, você que está assistindo a gente, eu também estou tentando escrever um, e eu queria entrar aqui nesse assunto para ele comentar, e a Lohane também. Aceitar Jesus, converter é outra coisa. Aceitar Jesus é uma coisa, converter é outra coisa. Exatamente. E a gente estava comentando aqui nos bastidores, você estava assistindo aí esse vídeo, a gente estava comentando que muita gente aceita hoje. Existe os coach aí que prega aquela palavra maravilhosa, porque nós estamos num momento hoje, são 350 mil pessoas que estão em depressão, literalmente, muita gente, principalmente os pastores. E hoje é a palavra motivacional. E tem muita gente que aceita Jesus, né? Eu aceito porque aquela palavra eu encontro, só que converter é mudança de comportamento. E eu quero que você comenta isso. Eu estava conversando aqui com o Samuel e a gente achou legal entrar nesse assunto. Comenta um pouco sobre essa linha de pensamento. Você escreveu alguns livros, você me parece uma pessoa muito inteligente, né? Comenta um pouco aí, Samuel, Lohane, se quiser comentar também. Bom, existe um risco muito grande no que diz respeito a coach, foi aquilo que você falou. Eu acredito que qualquer auxílio, porque coach significa carruagem, caminho, né? Então ele é uma ferramenta que pode sim ser usada para o bem. Só que o risco dessa característica de palavra é quando ela se envolve junto com a palavra de Deus. Aí se torna o perigo. Por que que hoje, como você disse, pastores suicidando? Nós tivemos agora, recentemente, né, aqui próximo até, um pastor que suicidou. Por que o risco do coach? O coach, ele vem quando ele se mistura com a palavra de Deus. Bom, eu acredito que a palavra de Deus por si só ela é suficiente, ela é perfeita, infalível e imutável. Então a palavra de Deus ela não precisa de artifício. Quando eu começo a colocar para tentar inflar a palavra de Deus, aí já saiu do evangelho, porque o evangelho ele é puro e simples. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Já o evangelho coach, né, ele já tenta me colocar como centro. Você é o centro. Deus precisa daquilo que nós estávamos falando. Deus precisa de você, sabe? Então ele infla o ego do homem. Ele infla o homem, esse é o risco. Aí o homem coloca muitas expectativas no evangelho. Se eu for para a igreja, eu vou ser rico. Se eu for para a igreja, eu vou ter uma vida perfeita. Se eu for para a igreja, eu não morro mais. Eu viro um Superman, uma Mulher Maravilha, porque o coach ele ensina isso. Não é verdade? Já o evangelho não. O evangelho, o centro é Jesus. O centro é Cristo. E ponto, mais nada. Não é Deus que precisa de nós, somos nós que necessitamos da misericórdia de Deus. Deus sem mim, ele continua sendo Deus. E você sem Deus, e eu sem Deus, e você sem Deus. Então esse coach, ele vem para deturpar, para mudar, para camuflar quando ele entra. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que nós estávamos falando hoje, mais cedo, né? Do evangelho de hoje, que é aquele evangelho de facilidades. Eu creio num Deus que muda a vida, eu creio num Deus que restaura, eu creio num Deus que enriquece quem Ele quer, porque Ele é dono, né, da prata e do ouro. Tem versículos que diz que nós comeremos o melhor dessa terra. Só que essa vontade, essa mudança não depende de mim. Esse é o risco, ela depende de Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus e continua sendo bom, né, na nossa vida. Então nós temos que vir para o Evangelho não procurando isso. Você já viu que eu costumo dizer que os crentes, alguns de hoje, tudo é culpa de Satanás.
Tudo é culpa? Não, foi o diabo, né? A irmã comeu a banana, jogou a casca no chão, o filho veio, escorregou e bateu a testa, ela é o inimigo. Não, mano, não é o inimigo, não, é porque você é porca mesmo, você precisa mudar, né? Então tudo é Satanás. Sabe por quê que eu aprendi? Por que todo mundo culpa Satanás? Porque Satanás você expulsa no nome de Jesus. Agora o ego, agora o eu, não tem como você expulsar, você tem que tratar. Você tem que tratar. E isso que é o evangelho, aquilo que nós estávamos falando, né? O evangelho, ele é mudança. Ele não é minhas vontades. Paulo disse, eu já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Isso é evangelho. Paulo diz assim, nós até estávamos pregando, né, sobre essa temática maravilhosa, porque eu gosto, né, de trazer a realidade do evangelho para as pessoas. Paulo diz assim, eu tentei ir para a esquerda, Cristo veio, me pegou e me jogou para a direita. Eu tentei ir para a direita, Cristo me pegou e jogou para a esquerda. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, né? Jesus Cristo de Nazaré, Jesus Cristo disse assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Então todavia tem que ser a vontade de Deus. Então esse é o risco. Inclusive essa temática que você está escrevendo é muito importante para o evangelho de hoje, porque você está na igreja todos os domingos, não faz de você um salvo. Eita, escuta aí, viu? E agora para finalizar com a cerejinha do bolo, Satanás chegou num cara, isso aqui é filosofia apenas, chegou num cara e disse assim, você é meu. Ele virou para Satanás e falou, não, eu não sou seu. Satanás disse, você é. Não, eu não sou, inclusive eu já estou indo para a igreja. Satanás virou, não corre, senão você ainda chega atrasado. Ele falou, peraí, você quer que eu vou para a igreja? Satanás disse, não pode ir, porque domingo você é de Deus, eu só quero você de segunda a sábado. Porque irmãos, é muito fácil ser cristão dentro da igreja. É muito fácil você glorificar, não é verdade? Você como um bom católico, não é fácil as pessoas levantar, o padre está lá, irmãos, levanta a mão. Não sei como é a liturgia da sua igreja, se ela é mais contemporânea, se é mais conservadora, mas enfim, na igreja evangélica, por exemplo, você canta, irmão, dá glória a Deus, dá glória a Deus. É muito fácil, é muito mecânico, né? Agora o risco, ou melhor, agora o que nós temos que mostrar é o evangelho lá de fora, de segunda a sábado. Porque a gente vê pastores que pregam a hipocrisia muitas das vezes. No domingo lá eu estou santo, eu sou pastor, irmãos. Então estou falando de algo assim que eu vivo, que eu conheço. Você sabe da realidade. Sim. Pode rasgar o verbo. Em nome do programa antigamente era rasgando o verbo. Rasgando o verbo? Então pronto. Agora você me deu liberdade, agora nós vamos embora. Vamos rasgar o verbo agora. Em cima do púlpito eu prego que eu preciso amar a minha esposa. Só que dentro da minha casa eu não respeito e não amo a minha esposa. Eu preciso perdoar, mas no meu trabalho eu não perdoo aquele que me ofende, eu não perdoo talvez. Então isso é hipocrisia. O crente, ele é crente quando não tem ninguém vendo. Agora dentro da igreja é muito fácil, né? E agora eu passo a palavra para você pontuar aquela questão que nós estávamos falando. Eu quero até pontuar e refazer uma pergunta que tem tudo a ver em relação à música. A gente estava comentando aqui e eu estou batendo nessa tecla porque a gente vive a realidade da igreja. Eu não tenho medo de falar. A realidade da igreja, em todos os sentidos, Joaquim, ela é muito ruim, porque a maioria das pessoas vive uma emoção dentro da igreja e fora não tem mudança de comportamento. Mudança de comportamento é que traz uma transformação genuína. Eu sirvo a Deus. Você serve a Deus como o Samuel acabou de falar. Você serve a Deus domingo, levantando suas mãos, mas durante a semana, só fazendo babaquice, só fazendo coisa errada. Então não adianta você pegar e ir para a igreja, entendeu? Ir lá no domingo, fingir que você é, e não é. Vamos ser sinceros, a igreja não está atrás de pessoas que fingem. Tem que ter se você conhece a Deus, tem que ter uma transformação. Se você teve um encontro com Deus, mas o problema é isso aí. Você não teve um encontro com Deus, você só aceitou Ele. É como aceitou lá no Orkut, aceitou no Facebook. O dia que você quiser excluir, você vai excluir. Esse é o problema hoje da igreja. Eu não tenho medo de falar, porque eu sou terceirizado aqui da obra e o Papai do Céu que é meu patrão. Então, só Ele pode me tirar daqui, né? Então, não tem medo de falar isso não. Esse é o problema hoje da igreja. A igreja está vivendo um momento muito difícil, complicado, onde a igreja tem que acordar para isso e tem que se levantar
mas João Batista. Não como daquela época, não vai ser preso, né? Hoje é meio senão difícil. vai ser preso. Mas João Batista que tem um conhecimento, sabedoria em tratar essas pessoas, porque hoje as pessoas precisam de tratamento para transformação. Entendeu? Hoje nós estamos vivendo esse mundo de depressão, que é algo muito sério. Só que é porque não tem mudança. Precisa de mudança. E complementando isso que eu estou falando aqui, entrando na música, né? O que é púlpito e palco para vocês? Porque são coisas totalmente diferentes. E eu posso fazer essa pergunta porque são casal de pastores, né? O que é púlpito e palco para vocês? Eu já perguntei a alguns músicos que cantam no meio gospel e tem alguns que têm um pensamento diferente. O que é para vocês? Você quer responder, amor? Respondo. Então, púlpito e palco. Eu vejo, da seguinte forma. O palco é simplesmente a apresentação, o cantar bonito, o fazer bem, né? Não importa a sua vida, o que você fez 2 minutos antes de você apresentar. Se você brigou com alguém na esquina, se você xingou alguém no trânsito, ou se você brigou em casa, como estávamos falando, né? Mas agora, no caso, o púlpito é aquela, tipo assim, a pessoa que está em santidade com Deus. Essa é a diferença para mim. Aquela pessoa que nós estávamos... O meu bem mesmo falou que ele não é crente só no domingo ao levantar as mãos, mas ele é crente de domingo a domingo, né? Segunda, terça, quarta, quinta, ele tem vida com propósito. Ele chega ali no púlpito e ele não vai entregar simplesmente uma apresentação, mas ele vai entregar um louvor, uma adoração. Ele vai levar o povo a adorar. Ele vai fazer o que o povo sinta a presença de Deus. Então, para mim, a diferença de púlpito é essa, é vida com Deus. O púlpito, você tem uma vida com Deus, você anda com Deus. O palco não. Você simplesmente tem que estar preparado, tem que estar ali pronto naquele momento. Depois, antes ou depois, ninguém sabe, ninguém importa. Por quê? Porque o que importa é só o que você está ali entregando, apresentando superficialmente, né? Então, o púlpito não é aquilo que você vive, né? Que é, no nosso caso, a vida com Deus. E deixa eu complementar outra pergunta. É uma pergunta que as pessoas perguntam muito. A gente vê as bandas, você falou que teve uma fase da sua vida que você montou até uma banda, a gente vê banda ensaiando 6 a 8 horas. Vocês podem responder como pastores ou como músico. E hoje a gente vê o meio gospel, né? Não existe isso mais, é aquela correria de casamento, de trabalho, e hoje a equipe de louvor, eu não sei, como dupla talvez seja diferente para vocês, mas hoje é um despreparo, não tem aquele ensaio, não tem aquele tempo de investimento na música. Tem bandas que chegam a ensaiar às 6, isso eu falo do mundo, às 6 a 8 horas por dia. E quando a gente vem, também que eu meto pau nos crentes também, né? Quando a gente vem para dentro do gospel, a gente vê um despreparo do cristão, que ele pega, muitas das vezes, ele vai tocar só na hora que ele vai se apresentar. Não, eu sei, eu vou tocar só na hora que eu já sei aquilo que eu estou fazendo, eu vou tocar. E lá fora existe algo diferente, né? Como é que vocês veem isso aí? Não, pastor, eu conheço realmente, tem pessoas assim, mas eu conheço, tem gente que faz diferente. Como dupla, talvez, existe um preparo de vocês, existem ensaios. Não, durante a semana a gente ensaia. Lógico que eu fiquei sabendo que vocês têm um bebê, a vida muda todinho, tudo muda quando a gente tem filhos, mas isso um pouquinho antes do bebê. Existe um preparo de vocês, se quiser falar sobre aquilo que está acontecendo no mundo, o despreparo hoje da igreja, que não tem ensaio, quer fazer tudo na tora. Sim, sim. São várias perguntas aí. Nossa, né? Meu Deus, aí você mexeu com a minha mente. Vamos ver se eu vou lembrar aqui. Mas assim, a minha preocupação é a mesma da minha esposa, eu posso falar por ela, eu acredito, que não é quantas horas eu passo dentro de um estúdio ensaiando. A minha preocupação não é quanto tempo eu fico com um violão na mão fazendo um sol, ré e dó, porque isso todo mundo faz. A minha maior preocupação é quantas horas eu passo na presença de Deus. A minha maior preocupação é quanto tempo eu passo lendo a palavra de Deus, porque isso acaba me fortalecendo. Minha filha dando glória a Deus ali já, vocês estão ouvindo aí? Pensa numa cantora. Ou seja, quando você está cheio do Espírito Santo, nosso ministério ele é um pouco diferente. Como assim? A gente ensaia 4 músicas.
gente conversa com o pastor, quantas músicas nós vamos cantar? 3, 4? Então vamos pegar 4 músicas. Chega lá, o Espírito Santo fala, não é essa que eu quero. Toca aquelas que vocês não ensaiam. E pega músicas, não que o ensaio não é importante, meu Deus, eu não sou tolo, o ensaio é importantíssimo. Só que mais importante de quanto tempo você ouve uma música é quanto tempo você ouve a voz de Deus na sua vida. Por quê? Existe uma diferença aí, é bom você explicar isso aí. Sim, claro. Já aconteceu de nós chegarmos com um bando e o Espírito Santo falar só voz e violão. E a gente tocou 3, 4 notas e o Espírito Santo, o poder de Deus caiu. É isso que a igreja hoje precisa entender. Hoje nós temos em mega igrejas, megas bandas, glória a Jesus por isso, eu não estou falando mal, pelo contrário, gosto disso, isso é bom, o crescimento é fenomenal. Agora nós como pastores, nós temos que cuidar do crescimento, como que a igreja está crescendo, certo? Então você pode ter 10 músicos, mas talvez só aquele cara que passou o dia inteiro na presença de Deus, tem um casamento abençoado, tem uma vida com Deus, ele faz muito mais. Assim é essas bandas do mundo, os shows, mega eventos, lindos, lindos, lindos. Mas aí você vê um irmão cantando só o ré e dó e Jesus cura. Jesus transforma vidas. O ensaio é importantíssimo, inclusive a gente ensaia também, não estou dizendo, desmerecendo, porque ele é muito importante. Fiz aula, nós temos faculdade, a gente lê a palavra do Senhor. Então é importante o estudo sim, mas finalizando, é isso que eu sempre digo, mais vale 1 segundo, 1 minuto na presença de Deus do que 1000 anos lá de fora, ou com qualquer coisa. Experimente fazer isso. Eu vejo isso muito também, quando a gente tem ensaio todas as quintas-feiras lá no nosso coral, é interessante, o que você falou tem tudo a ver, porque na realidade, quando você faz para Deus, você tem que fazer bem feito, porque Deus não faz nada mal feito para a gente. Exato. Ele ensina para a gente o que é bom, o que é prazeroso. Então, igual eu vejo também muitas vezes, igual nós vamos fazer essa apresentação lá em Trindade. Então, a Romaria de Trindade é uma das mais conhecidas no Brasil, né? Então, você for observar bem, não importa a religião, não importa a maneira, mas as pessoas vão lá escutar, vai buscar o calor, vai buscar o Espírito Santo, que é de abundância para todos. E pode ver o seguinte, uma coisa que é tão interessante na igreja, tanto católica e também nas igrejas também evangélicas, nós sempre fazemos a mesma coisa, não importa o que aconteça, mas no final, seja no centro, seja na igreja, seja onde for, nós sempre termina ou começa com a oração que o nosso Pai nos ensinou, que é o Pai Nosso, que une todos. Então, exatamente, nós se tornamos um só povo e um só cristão. Porque quando nós fazemos a oração que o Pai nos ensinou, a gente faz muito bem união a todos os povos. E cantamos também, né? O Pai Nosso. Sim. Também, que é muito Sim, bonito. Claro. Então, eu vejo o seguinte... Isso que você estava falando aí, tem muitas pessoas que às vezes eles não conseguem enxergar esse momento único que nós que estamos passando para as pessoas, e cantando e tocando, chega nos corações, que às vezes a gente está lá fazendo, nós estamos cantando e a gente observa. Quando eu estou na apresentação nossa, eu olho assim para as pessoas, você vê água descendo no olho. Então, o que acontece? Sim. O Espírito Santo chegou naquela pessoa. Então, e qual é o preço disso, não é verdade? Exatamente. Não importa de onde for, não importa o que seja, mas a gente só tem que ir um só Deus, e cantamos e levamos a nossa maneira que a gente aprendeu a vida de geração em geração. Pastor, deixa eu só contar um pequeno, rapidinho testemunho aqui. E depois, em seguida, vocês cantam uma música pra gente? Não, perfeito. Isso aqui vai sintetizar tudo que nós estamos falando. Eu tive uma experiência com o Senhor, fui convidado para tocar em um mega evento de encontro de bandas. Todo tipo de bandas, e era bandas só profissionais. E nesse dia eu estava lá, uma mega igreja, muito bom, fiz minha parte, nós louvamos, e veio bandas, né? E cada uma banda melhor do que a outra, mais completa do que a outra, e muitos riffs de guitarra, coisa que eu gosto particularmente, coisa mais linda. E eu lá, e nos alegres nós pulava, e etc, aquela coisa e tal. Aí veio uma banda de 3 jovens, adolescentes. Um veio com violão, um veio com baixo, e a outra foi para a bateria. A menina sentou na bateria, a baqueta caiu. Aí eu olhei aquilo. O violonista foi pegar, ele era jovem, ele era magro, alto, o violão foi e caiu aqui, e bateu no chão. Aí fez aquele barulho. Tam!
E a igreja toda, alguns jovens, começaram a rir, não por maldade talvez, mas assim, só pelo momento, e todo mundo rindo, eu vendo aquele negócio, e começou a me queimar meu coração, eu não sabia porquê, eu olhava para o lado e para o outro, e nada daquilo, e eles pegaram o violão e começaram a cantar. Eu não me recordo o hino agora, sei que era do Ouvir e Crer, Sol, Ré e Dó, 3 notas. Quando aquele jovem bateu no primeiro sol, meu coração começou a arder. Aí, meu Deus, o que está acontecendo? Aí, eu comecei a chorar. Não consegui me conter as lágrimas, comecei a chorar, e a vista ficou meio embaçada, e eu sem saber, e meu coração acelerado. E ele começou a cantar. Quando eu olho para o lado, vem um homem de camisa branca, calça jeans, e chega bem do meu lado, que a cadeira estava vazia, ele encosta próximo de mim e fala assim: até agora eu não consegui entrar, mas agora eu entrei, e veja o que eu vou fazer. Aí eu já não aguentei, eu baixei a cabeça, comecei a chorar, e aquele jovem, a igreja toda foi batizada com o Espírito Santo de Deus naquele momento. A igreja toda, jovem, você via jovem cair no chão, jovem chorando, eu sentei, tanto que eu tive que ir embora mais cedo, porque eu estava sozinho, eu fui dirigindo, né, tive que ir embora mais cedo. Aí o Espírito Santo, aquele homem era o Espírito Santo, e falou assim: é isso que eu quero da minha igreja, é isso que eu quero de você, sempre que você for louvar, me coloca em primeiro, e a humildade do meu Espírito tem que estar em você. Forte, hein? Voltei Forte, chorando. forte. E isso eu levo, sim, isso eu levo, trago, né, até hoje. Essa aqui não pode faltar no repertório. Toda vez que a gente vai nas igrejas, os irmãos pedem. Bastante conhecida. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Eu creio, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, aleluias. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom em todos os momentos. Aleluia. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluias. O choro dura uma noite, mas a alegria do Senhor vem pela manhã. Aleluias. Lindo demais essa canção. A Franciele Lopes parece que adivinhou. A gente nem pediu a música, aquela louvor toda vida me alegrarei, ainda que a figueira não floresça. O Humberto está falando, Deus abençoe essa dupla abençoada. Esse é meu paizão, viu? Eu acho. Paizão. É Humberto o quê? E a Andréia também, Humberto também que eu... Parreira. Parreira, meu pai. Um abraço, pai. Seu pai? Isso, pastor Humberto. Pastor Humberto. Esse aí é o nosso presidente Humberto. lá. Um abraço, pastor Humberto. A Leiliane de Jesus, boa noite. A Natália Alves, quem canta, reza 2 vezes. Boa noite, o louvor liberta. Cristina Leite, oi, Ti. Sua irmã? Isso. Andréia Pereira, oi, boa noite. Andréia é a pessoa que eu estava falando sobre a questão do pai dela. Maravilha, parabéns, André. André. Forte abraço, viu?
Franciele Lopes, amo esse louvor. Gente, nosso programa está chegando ao fim. A gente vai trazer as considerações finais. E no final, para a gente terminar a nossa live, vocês vão cantar a música que o Espírito Santo tocar no coração de vocês. Deixa eu despedir aqui primeiro do Joaquim. Joaquim, obrigado pela sua presença. Olha, muito bom. Eu fico muito feliz também de poder receber esses ilustres cantores aqui no nosso estúdio e trazendo um pouquinho da bênção para todos vocês. Então, que vocês tenham um começo, né, de semana, que possa ser abençoado imensamente. E olha lá, dia 26, agora vai ter a bênção do sino lá em Trindade. Estaremos lá aguardando vocês lá com o nosso lindos coral e também a Basílica de Trindade também vai estar ali, pronta para receber as bênçãos do sino. Então, forte abraço a todos vocês. E, gente, muito obrigado por vocês poder participar aqui com a gente. Fico muito feliz mesmo pelo sim de vocês. E é isso aí. Levamos bênçãos e canções ao coração de todo mundo. Um forte abraço, hein? Quero mandar um abraço aqui para o Conselho de Pastores da UCC, que está aqui com a gente assistindo, participando também, pediu para a gente estar divulgando. Agora o vice-prefeito vai estar lá na Igreja Mai, o vice-prefeito vai estar pregando a palavra lá na Igreja Mai, ali na Independência das Mansões. Mandar um abraço para os pastores, os apóstolos, bispo, né, os missionários que estão assistindo a gente, que vai estar assistindo também, a APL, tanta gente que vai assistir a gente. Um abraço para vocês e agradecer de coração, que Deus continue usando vocês, Lohane e Samuel, até o nome casou, Lohane e Samuel, que Deus continue usando vocês, abençoando o ministério de vocês. Foi uma honra recebê-lo vocês aqui, e que aquilo que a gente não deu para vocês, que aqui a gente não está pagando cachê não, viu? Mas o Senhor possa... O Pix ainda não caiu não, mesmo, né? O Pix não caiu ainda não. O Pix não vai cair. O investimento é todo dele. Então, assim, o Senhor possa abençoar muito a vida de vocês, o ministério de vocês, como dupla, como casal, que Deus possa cada dia abençoar mais a filhinha de vocês, a sogra que está ali, a sogra de quem? Sua, né? A sogra que está ali participando. E a minha mãe também, viu? Sua mãe, né? A sogra dela. Sua mãe, que está participando também. Obrigado de coração. Obrigado, Ariel, que participou. Vocês podem falar as considerações final e a gente vai terminar com música. E outra coisa também, o contato da apresentação de vocês, do quiser deixar também, o Facebook, pode ficar YouTube, à vontade aí, viu? Pode deixar os contatos de vocês, que o nosso público, nossas amizades aqui, nossos amigos vai estar sempre olhando e também buscando. Se quiser convidar eles para uma apresentação, Lohane e Samuel. Meu Deus, que palavra boa, né? Que conversa abençoada, calorosa. Eu que tenho que agradecer a vocês, né, por esse maravilhoso convite. Espero que não fique apenas nesse, né, mas que aconteça outras. E quero agradecer também ao nosso irmão técnico de som ali, que está às escondidas, né? Nada aconteceria sem a presença dele. Quero agradecer você também que nos acompanhou, que ficou aí, acho que 1 hora, né, conosco. Quer me deixar alegre é me chamar para falar do amor de Cristo e falar mal do diabo, né? Fico muito alegre, eu agradeço de coração a todos vocês. Quero deixar também as nossas redes sociais, né, que é Lohane Samuel. Estamos aí no Instagram, YouTube, Facebook, TikTok. Você não tem desculpa para não nos localizar. Coloca lá no Google Lohane Samuel no YouTube que vai aparecer. Em nome de Jesus, abençoe o nosso ministério. Vai lá, se inscreva, acompanhe o nosso trabalho. E Deus tem abençoado demais, né, o nosso trabalho, o nosso louvor, as nossas pregações. E eu deixo aqui o meu abraço a todos vocês, ouvintes, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus. Isso aí. É isso. Vamos com música para terminar? Também outra coisa que eu queria falar com você também, a música também que eu, mas o meu parceiro lá escrevemos também, apresentamos para ela. Então, logo vocês vão ver a nossa composição na linda voz da Lohane e de Samuel. Ô, Goiás, vamos lá. Pai nosso. Essa aí que você falou, né? No céu. Eu ofereço para todos vocês em nome de Jesus. Santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja
Aleluia, teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, amém, Jesus. Senhor, nós te adoramos. Neste momento eu já quero pedir em especial por essa pessoa, meu Pai, que está nos ouvindo, talvez está aí fechada num quarto, meu Pai, talvez com depressão. Neste momento eu quero profetizar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu lar, e dizer para você que você não é órfão, que você tem um Deus, que você tem um Deus. Se você levantar a sua mão aí aonde você estiver, eu não sei se talvez é na cela, talvez é num quarto escuro, mas Deus, Ele te alcança em qualquer lugar, porque Deus Ele te ama. Deus, Ele quer te sarar. Deus, Ele quer mudar a tua história. Então, se você quiser aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, levante a sua mão e ore ao Senhor. Peça perdão por todos os pecados. Peça perdão, Jesus, e se arrependa neste momento, porque o amor de Deus é forte e poderoso para te alcançar, independente do teu pecado, aleluia, independente da tua limitação, independente de aonde você estiver. Talvez o teu pai te amaldiçoou, aleluias. Talvez você foi amaldiçoado, talvez um relacionamento frustrado, aleluias. Mas Deus é capaz, e teu é o reino. Obrigado, Jesus.